Glória a Deus. Segunda epístola de Pablo a los Coríntios, capítulo de número 4, verso 1. Leamos a palavra de Deus. Por lo qual, teniendo nosotros este ministério, segundo a misericórdia que hemos recebido, não desmaiamos, antes bien, renunciamos ao oculto e vergonzoso, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, senão por la manifestação da verdade, recomendando-nos a toda consciência humana delante de Deus. Pero se nosso evangelho está aún encoberto entre os que se perdem, está encoberto, em los quales el Deus de este siglo cegou o entendimento de los incrédulos, para que não les resplandeça a luz do evangelho de la glória de Cristo, el qual es la imagen de Deus. Porque não nos predicamos a nós outros mesmos, senão a Jesucristo como Senhor, e a nós outros como vuestro servo, por amor de Jesus. Porque Deus que mandou que de las tinieblas resplandecessem a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em la faz de Jesucristo. Amém. Repita depois de mim o verso 3 e 4. Pero se nosso evangelho está aún encoberto, entre os que se perdem está encoberto, em los quales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Deus. Amém. Podeis sentar todos em nome de Jesus e tenha a liberdade de glorificar o Senhor, de adorar a Deus por sua presença e por seu amor. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma palavra, uma enseñança, abordando o tema vencendo a cegueira espiritual por meio da iluminação da palavra de Deus. Quantos podem repetir comigo? Vencendo a cegueira espiritual. Vencendo a cegueira espiritual. Por la iluminação da palavra de Deus. Por la iluminação da palavra de Deus. Glória a Jesus. Bendecido é o nome do Senhor. Pablo aqui nesse texto, tanto no capítulo 4 como em el capítulo 3, para entender esse texto, no capítulo 4 temos que ler cuidadosamente o capítulo 3 também, para ter um entendimento profundo do que Pablo está mencionando aqui em esse texto. Então, Pablo aqui está dizendo que, falando sobre um ministério do Espírito Santo. E esse ministério do Espírito Santo, Pablo diz que é maior. Esse ministério do Espírito Santo está atuando em novo pacto. Amém. Que Deus hizo através de seu Hijo amado Jesus. Que é um pacto aún maior que o antigo pacto, a antiga aliança. Glória a Jesus. Amém. E mesmo em el antigo pacto, ou seja, em el Antigo Testamento, como em el Novo Testamento e em la atualidade, Pablo está dizendo que os incrédulos
ou aqueles que estão apartados de Deus, aqueles que não servem a Cristo, o Evangelho está para eles encobertos. Por que está encobertos? Porque o Deus deste siglo, que é o próprio Satanás, cegou seus entendimentos. Há uma pergunta em muitas pessoas, e eu não sei o porquê que muitas pessoas não se convertem. Porque muitas pessoas não aceitam Jesus. Ou porque muitas pessoas aceitam Jesus e não permanecem. Porque marcha da igreja. Onde está o erro? Que podemos nós outros fazer para que as pessoas permaneçam na igreja, permaneçam em Cristo? Aleluia. Às vezes falta nós outros corrermos uma escopeta e ameaçar as pessoas para entregar-se a Cristo. É não é, irmã? É verdade. Quedamos desesperados em dizer: Jesus salva, só Jesus pode salvar. Esta vida de pecado, de prostituição, de iniquidade, vai levar à perdição. E mesmo assim eles não entregam a vida a Cristo. E quando tu ameaça muito, eles aceitam Jesus, porque não obedecem, não permanecem. Por quê? Isso nos deixa preocupados. E às vezes há pessoas que nem dormem. Por que esse bendecido não entrega a vida a Cristo? Por que este filho não se converte? Este marido está, mulher não se converte? Já ameacei, já isso de tudo. Já criamos mecanismos na igreja, hasta as luzes cambiando de cor, diversas colores aí. Cambia a música, cambia a cor das paredes da igreja. Já hacemos de tudo para atraí-los. Já nem mais falamos contra o pecado. Misericórdia. Nós não nos compreendem. Porque as pessoas, ou muitos, não se acercam de Cristo. Pablo diz porque, aleluia, o Evangelho está encoberto. Por que está encoberto? Está encoberto porque a luz, ou seja, o diabo, que é o Deus deste siglo, ele cegou o entendimento de los incrédulos. Quem são os incrédulos? Os incrédulos são aqueles que endurecem o coração. Todos que endurecem o coração para não servir, para não aceitar, para não submeter ou obedecer a Cristo, são incrédulos, porque seus corações estão endurecidos. E por que estão endurecidos os corações? Porque o diabo cegou o entendimento, obscurece o entendimento das pessoas para que não entendam, para que não compreendam o Evangelho, para que a luz do Evangelho, ou para que o Espírito Santo não ilumine sua mente para entender com clareza a palavra. Porque muitas pessoas dizem: eu não estou de acordo, minha maneira de pensar é assim, eu não creio assim, eu penso assim, é assim que eu entendo, é assim que eu vejo. A iluminação divina não vem de nós outros, vem do Espírito Santo.
E isso passa quando o Espírito Santo abre nosso entendimento e faz com que nós outros vemos com claridade a gloriosa palavra do Senhor Jesucristo. Pero estou interessante que Pablo empieza no capítulo 3 tratar sobre este assunto. E ele dijo que para os judíos, o evangelho também estava encoberto. E é tanto que ele usa uma expressão, ele usa o texto do capítulo de número 34, quando Moisés, depois de, por a segunda vez, ter subido ao monte Sinai, e quedado ali 40 dias e 40 noites, barrou, viu o povo se entregar ao pecado, rompeu as duas tábuas, tuvo que subir outra vez. E allí labraram novas duas tábuas, e depois subiu outra vez ao monte, quedaram mais 40 dias e 40 noites em la presença do Senhor. E Moisés quedou tão cerca de Deus, tão cerca do Senhor, em meio da glória de Deus, ouvindo sua voz, Deus escrevendo a lei nas duas tábuas. De la Bíblia, Pablo aclara aqui, aleluia, que a glória de Deus se manifestou ali. E quando Moisés barrou do monte e começou a ensinar, a falar sobre a lei que Deus passou para ele em Monte Sinai, tanto Arão, sua irmã, o sumo sacerdote, como todo o povo de Israel, não pudo quedar mirando para o rosto de Moisés, porque brilhava. A pele de seu rosto brilhava, resplandecia. E depois que Moisés ensinou, se deu de conta que seu rosto brilhava. E aí Moisés pôs um véu. Pablo aclara aqui no capítulo 3, versículo 13, que Moisés pôs o véu, não era para que o povo não visse o rosto de Moisés. Moisés pôs o véu em seu rosto, não era porque seu rosto brilhava como o sol e as pessoas não logravam quedar mirando. As pessoas huíam, não queriam quedar mirando, porque eles tinham medo. Imagina só. Imagina o profeta subindo ao monte, falando com Deus, e de repente barrar do monte super brilhando como na luz. O povo tinha medo. Moisés pôs o véu, não era porque o povo não poderia mirar para o seu rosto. Moisés pôs o véu, conforme Pablo dijo aqui no capítulo 3, versículo 13, que era para que o povo não mirasse para a glória de Deus que estava em Moisés. Por quê, pastor? Porque o brilho que Moisés tinha em seu rosto não era para sempre. Era algo temporal. Assim como temporal foi o antigo pacto. Glória a Jesus. E por que Moisés tampou para o povo não ver brilho? A glória de Deus que estava em rosto de Moisés. Porque era temporal. Como passou um dia ou dias depois, já não brilhava mais o rosto de Moisés. E se o povo quedasse mirando esta glória depois, viste que desapareceu, o povo ia desanimar. O entendimento espiritual deles estava cerrado, coberto, assim como coberto estava o rosto de Moisés. O véu impedia que o povo contemplasse a glória de Deus que estava no rosto de Moisés. Pablo ensina aqui no capítulo 3, esta glória, o antigo pacto, as duas tábuas de pedra com a lei, com os mandamentos, a lei da condenação, porque o povo tinha que obedecê-la, e se não obedecê-la, item por item, morte. Pero bem, o Senhor estabeleceu por meio de Jesus um novo pacto, uma glória superior, porque esse pacto é eterno.
Dizendo aqui ao apóstolo Pablo que mesmo assim muitíssimas pessoas, judeus e gentiles, o evangelho aún sigue, assim como o rosto de Moisés estava coberto com um velo, o entendimento de muitas pessoas sigue coberto. O entendimento está cerrado, estão cegos espiritualmente dizendo. Deus está aqui. Jesus está aqui, não só aqui. Naum dijo que Deus llena a terra com sua glória. Toda a terra está llena de sua glória. Amém. Aleluia. Só quem tem o rosto descoberto, como Paulo diz no verso 18 do capítulo 3, contempla a glória de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Cristo, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu miro aqui, eu vejo a glória de Deus visível. Amém. Aleluia. Eu salgo na carne, eu vejo a glória de Deus. Em la natureza, mirando para o céu, eu vejo a glória do Senhor. Amém. Mirando para os árvores, tocando por el vento e as hojas tocando uma em outra. Amém. Eu vejo a glória do Senhor. Glória a Cristo, Senhor Jesus. La glória de Deus llena a terra. Amém. Amém. Pero só pode contemplar isto e dar glórias ao nome do Senhor quem tem o rosto descoberto. Glória a Deus. Quem aún está com a mente cega por el Deus desse tipo, por Satanás, não logra ver isso. Misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor. É por isso que não tem paz, prazer em viver. Quer dar cabo na própria vida. Meu Deus, tem misericórdia. Crê que não há sentido viver. Não tem gozo. A amargura se apodera do coração. Digo Pablo, todas as vezes que lê a lei, lê Moisés, vê o velo sobre seu rosto. O entendimento de muitos aún sigue coberto. E o diabo aproveita a oportunidade em que o coração de muitos está endurecido e ele sigue trabalhando em sua mente, para que não compreendam a palavra, para que não compreendam a vontade de Deus e siga dominado por el pecado, siga dominado por la iniquidade. Pero sepas, é grande o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui. Amém. Ele está atuando. Eu creio. E todos que ouvem atentamente a voz do Senhor por intermédio de sua palavra. Amém. É o Espírito Santo dito por Cristo em João capítulo de número 16, verso 8. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Porque Jesus aclara, convence do pecado porque o homem não crê em Deus. Amém. Não crê em Deus por quê? Porque o coração está endurecido e a mente está cegada por Satanás. Misericórdia, Senhor Deus. Pero o Espírito Santo, por intermédio deste ministério glorioso, que é o ministério do Evangelho, ele vai falando e vai rompendo cadenas espirituais, vai rompendo, quitando a cegueira espiritual, hasta que a pessoa recebe a iluminação divina da palavra, compreenda a vontade de Cristo e abra o coração para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. É por isso que nós não podemos deixar de predicar a palavra. Quando Pablo dijo, ai de mim, se eu não predico o Evangelho. Glória a Deus. E ele dijo, eu não posso predicar como se obrigado, forçado. Eu devo predicar de boa por vontade. Aleluia, porque aquele que faz porque sinto obrigado, simplesmente ele está desarrollando ou desempenhando uma função. Pero se eu hago de boa vontade, aleluia, eu estou glorificando, adorando o nome do Senhor, que
E quando eu digo, ai de mim se não predico, porque enquanto nós outros não predicamos, não ensinamos a palavra, o diabo mantém escravizado a mentalidade de muitas pessoas. Enquanto nós outros quedamos cerrados em nosso mundo, preocupados com os nossos problemas, preocupados com o nosso bem-estar, milhares de vidas. Em el 2013, segundo uma investigação, o mundo completou cerca de 7 mil milhões de habitantes. Hoje, em 2024, está completando quase 8 mil milhões de habitantes. 7 mil milhões e 800 e picos milhões. Em 2013, cerca de 7 mil milhões de habitantes tem no mundo. Segundo uma investigação, cerca de 4 mil milhões de habitantes em todo o mundo nunca havia escutado uma mensagem clara do Evangelho. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. São muito mais aqueles que nunca ouviram uma mensagem clara do Evangelho do que os que ouviram. Meu Deus, tem misericórdia. Aqui esse texto apresenta o diabo como Deus desse siglo. E Jesus, por diversas vezes, em São João, menciona o diabo como príncipe deste mundo. Meu Deus, tem misericórdia. 1 João capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz em maligno. O sistema deste mundo está controlado por el diabo. Misericórdia, Senhor Jesus. Em todos os segmentos sociais, humanistas, religiosos, o diabo está infiltrado com seus conceitos, filosofias, ideologias, e está arrastando milhares de pessoas à perdição eterna. E quando eu hablo de religiões, eu incluo o cristianismo. Quantas ensinanças diabólicas nos púlpitos das igrejas? Verdade. Toda mensagem, irmãos, que está adulterada, mesclada, é do diabo, e não do Espírito Santo. Misericórdia, Deus. Primeiro a distorcionar a palavra foi o diabo. O primeiro a predicar o Evangelho foi Deus. Predicou para Adão. Amém. Formou, criou del puro de la tierra e já predicou para ela. Amém. Vive em santidade, em obediência. Não coma del fruto proibido. E o diabo foi o primeiro a distorcionar o Evangelho. Dizendo a Eva que Deus dijo isto porque ele sabia que se comesse del fruto proibido, quedaria como a Deus. Pablo aqui diz no capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, aleluia, ele dizendo aqui, bem, renunciamos lo oculto, vergonzoso, e não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, senão por la manifestação da verdade, recomendando-nos a toda consciência humana delante de Deus. Pablo dijo, el oculto, as ensinanças malignas, a oscuridade maligna. Derramos todas falsas ensinanças e predicamos um evangelho genuíno, puro, que é através da unção e do poder do Espírito Santo. Aleluia. Para quê? Para que aqueles que estão
estão com a mente controlada, dominada por el Deus desse siglo, se é roto e receba a iluminação da palavra, o entendimento da palavra. Aleluia, Deus. E se é liberado por intermédio do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo nos ensina esse texto de maneira clara. Por exemplo, Efésios capítulo número 2, versículo 1 e 2. Ponga aqui, irmão. Perdão, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Mira o que ele dijo. Aleluia. Los incrédulos, los que estão apartados de Deus, a mente está, mira, controlada por el maligno. Nós outros vivíamos nessa condição também, como dijo Pablo aos Efésios. E Ele os deu vida a vosotros, quando estavas mortos em vossos delitos e pecados. Nós outros, antes de entregarmos nossa vida a Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Amém. Mira o verso 2, o porquê. Em los quais anduvistes em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme al príncipe de la potestade del aire. Quem é esse príncipe da potestade del aire? É um principado, um demônio que exerce um principado, um domínio sobre muitos outros demônios. É o espírito que agora opera em los hijos de la desobediência. Ou seja, é o homem que está na desobediência, que não obedece à palavra, que não sirva ao Senhor. A mente, como diz o verso 1, está controlada por el Deus desse siglo, que é o diabo. A mente está cegada por Satanás. E por isso, é a potestade del aire, que é o espírito que opera em los hijos de la desobediência. Os que desobedecem ao Senhor, a mente está controlada e dominada por esse principado. E só através do poder do Evangelho, ao escutar a predicação do Evangelho, estas vidas poderão ser liberadas por el poder glorioso de Jesus. Pastor, e nós outros então se podemos predicar por predicar? Nós não podemos sair aí como um sembrador, tirando semilha para todos os lados. Não podemos. Nós não devemos, conforme, por exemplo, Hechos capítulo número 1, acorda do que Jesus disse aos seus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 5. Jesus disse aos seus discípulos: quedai em Jerusalém, esperai na promessa do Padre. Haciendo o quê? Que promessa eles deveriam esperar ali? Eles deveriam esperar a promessa de Deus, de derramar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Está em São Lucas capítulo 24, verso 49. Jesus morreu, ressuscitou, e depois de sua ressurreição, Lucas registra em Hechos capítulo 1, versículo de número 8. Vosotros recebereis poder ao descender sobre vosotros o Espírito Santo. Amém. Amém. Parafraseando o texto. E depois que vosotros receberem o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Amém. Aleluia. Jesus não digo a eles para ser testemunha deles estando vazio. Amém. Pero pastor, Jesus não digo em São Marcos capítulo 16, verso de número 15, ir por todo mundo e fazer discípulo. Eu não digo também em São Mateus, registra em capítulo de número 28, verso 19 e 20, ir por todo o mundo e fazer discípulos, bautizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar meus mandamentos, e eu estarei com vós todos os dias hasta o fim do mundo.
É verdade. Jesus disse isso a quem? A seus discípulos. E essa mensagem não é só para seus discípulos, como para toda a sua igreja. Pero o que eu quero que os irmãos compreendam aqui é que Jesus disse isso a seus discípulos antes de Cristo ser assunto ao cielo e antes do dia de Pentecostés. Amém. Antes de os discípulos saírem para predicar, Jesus disse em São Lucas 24, 49, quedai em Jerusalém e esperai a promessa do Padre. Esperar aqui não é no aspecto de sentar e quedar, não, é sentar é no aspecto de esperar, no aspecto de buscar e confiar em Senhor. Amém. Glória a Deus. Aguardar como? Aguardar orando, aguardar consagrando. E eles quedaram ali 10 dias orando e ayunando. São Lucas, ou seja, Pablo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 e 6, diz que foram mais de 500 discípulos que contemplaram Jesus depois de sua ressurreição. Pero só os 120 aproximadamente quedaram em cenáculo. Dentre eles estava a madre de Jesus, Maria. Estavam os 12 apóstolos. Estava o irmão do Senhor chamado Santiago, que escreveu a epístola de Santiago. Porque Santiago, ele se converteu depois. E ele, decorrendo do ministério de Cristo, ele não cria em Cristo. Pero depois ele creu. E ele estuvo ali em el cenáculo, esperando a promessa do Padre. Los 120 aproximadamente, diz a Bíblia, que é 10º dia. Por que 10º dia, pastor? Porque o dia de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Diz a Bíblia que Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu. Quedou só 40 dias com seus discípulos. Amém. Então, 10 dias depois da assunção de Cristo ao céu, 50 dias depois da Páscoa, o céu se abriu e o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Graças, poderoso Deus. Agora Pedro já não era mais aquele apóstolo vazio. Oh Deus, obrigada, Cristo. Já não era mais um apóstolo carnal, que delante da perseguição sacava a espada e cortava a orelha. Amém. Porque não foi possível cortar o corpo. Amém, aleluia. É Juan. Já não era mais filho do trono. Jacob também não. Já não era mais aquele que dizia: Senhor, quer que oramos a Deus como orou Elias para mandar fogo do céu e acabar com estes samaritanos. Não, já não era mais. Aleluia. Glória a Cristo, Jesus. Porque agora estavam diante do Espírito Santo. E diante do Espírito Santo, esta é uma vida controlada por el Espírito Santo. Aleluia. Enquanto o cristiano não recebe a unção do Espírito Santo, ele é lleno de eu sou assim, eu hago, eu tenho, comigo é desta maneira, aleluia, eu não suporto muita coisa, porque está faltando a unção e o poder do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo se manifesta e passa a llenar nossas vidas, tudo cambia. Aleluia, poderoso Cristo. Aleluia. Tudo cambia. Amém. Deus é santo. Aleluia. Graças. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, pastor. Não, eu sou espiritual, porque eu fui voltado no Espírito Santo, já hablo línguas. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Para que uma igreja para falar tantas línguas como na igreja de Coríntios? É verdade. E nenhuma outra igreja no Novo Testamento tuvo a manifestação de tantos dons espirituais como de Corinto. E Paulo em capítulo 3 diz: mira, vós todavia sois carnales. Meu Deus, tem misericórdia. Porque há dissensões entre vosotros, há disme entre vosotros, há contenda entre vosotros, aún sois carnales.
Glória a Deus. Que está faltando? Não está faltando ser usado. Há muitas pessoas que querem ser usadas por Espírito Santo. E alguns quedam revoltados, não sei porque o Espírito Santo me usa. Mira, a maior vontade do Espírito Santo não é te usar, é a ser morada em ti. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Diga amém, Jesus. Amém. Muitos cristianos competem em ser usados por o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer simplesmente te usar, ele quer ser morado em ti. Aleluia. Ele quer viver em ti, porque nosso caráter é cambiado, não é quando o Espírito Santo nos usa, é quando o Espírito Santo as morado em nós outros. Aleluia. Nosso caráter cambia, passa a ser como o caráter de Cristo. Aleluia, Deus. Poderoso é o Senhor. A cegueira espiritual passa a não ter poder. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, nós temos que buscar, para predicarmos a palavra, temos que buscar o revestimento do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, Amém. não é difícil predicar, eu estou de acordo, não é difícil predicar. Predicar, cantar não é difícil, basta saber. Amém. É, não é? Amém. Predicação e cantar, isso é uma arte. Quanto melhor predica, quanto mais predica, melhor queda para predicar. Amém. Quanto mais alaba, melhor queda para alabar. Amém, Jesus. Melhora as técnicas. Tudo melhora. Agora, o efeito Amém. não depende da técnica. Amém. Glória a Deus. Depende da unção do Glória Espírito a Santo. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Foi predicado um sermão há mais de 300 anos atrás por um predicador, um pastor chamado Jonathan Edwards. E o tema de seu sermão é pecador nas mãos de um Deus irado. Predicou em Deuteronômio 32, verso 39. Ele não era um grande predicador. Seus sermões eram escritos e ele assim lê seus sermões. Amém, Deus. Glória a Cristo Jesus. E ele, quando predicou esse sermão, a glória de Deus e a unção de Deus se manifestou na igreja de tal maneira Amém, Deus. que a pessoa não lograva quedar em pé. Glória a tu nome. Alguns agarravam na coluna do templo e gritavam. Outros agarravam no banco, porque via como se a terra abria sua boca para tragar suas almas. Misericórdia, Senhor Deus. Houve uma conversão extraordinária. Esse sermão já foi traduzido em mais de 40 países do mundo. Amém, Deus. É muito raro que um teólogo ou alguém que haja um curso teológico ou que ama as escrituras nunca ouviu falar de Jonathan Edwards Amém, Deus. ou de seu sermão. Aleluia. Depois de muitos anos, um seminarista, depois que concluiu a faculdade teológica, ele foi elegido para fazer a apresentação da charla. E ele elegiu predicar o sermão de Jonathan Edwards. Ele elaborou bem e tal, memorizou bem, e sua prática foi o sermão dela. Misericórdia. Pero ele percebeu que não houve nenhum efeito. Meu Deus, tem misericórdia. Não houve nenhum efeito. Mais frio que o pico de Everest. Misericórdia, Senhor Jesus. Ele pensava que o poder, a unção estava no sermão. Igual muitos cantantes. Muitos cantantes eligem hinos, canções, porque pensam que a unção está na canção. Mira, vamos cantar esta canção porque esta canção é urrida. Misericórdia, Senhor Jesus. E hasta cantantes ímpios estão cantando canções cristianas, querendo fazer fama. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. A unção não está na canção e nem em sermão. Esta verdade que não existe grandes predicadores.
Alguns se autotitulam ou titulamos alguns, pero nunca existiu um grande predicador. O único, seu nome foi Jesus. Amém, aleluia. Passou em Cristo há grandes mensagens. Amém. Elaborada, iluminada, impulsada por el Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós outros, se queremos ver almas se converter a Cristo, se queremos predicar, falar do amor de Cristo e ver vidas se convertendo, creendo, sendo liberadas, se queremos ver a cegueira diabólica caindo na mente dos corações das pessoas, nossas prédicas, sermões, palavras tem que estar llenada com o poder e com a unção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E isto só é possível por meio de uma vida de oração, consagração, dedicação inteiramente ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu passo a metade do tempo de meu tempo aí tranquilo, sem comer, ou comendo, bebendo, não oro, não consagro. Mas se eu recebo a oportunidade para predicar uma mensagem, a hora que eu tenho que consagrar. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. A hora que eu tenho que orar, meia hora de oração, 1 hora de oração. Assim não funciona. Amém. Nós teremos que viver uma vida de oração e consagração. Aleluia. A igreja primitiva, a partir do dia de Pentecostes, antes não oravam. E nos 10 dias foi 10 dias de luta, porque mais de 500 só quedou 120 aproximadamente. Porque orar não tem coisa mais difícil que orar na carne, irmãos. Eu já digo sobre os três níveis de oração. O primeiro é na carne, carnal. É muito difícil romper com esse nível carnal, pastor Cleber. Amém. Não é fácil. Isso não é para... Não. Ah, porque... pastor, porque não está me rilando. Não se trata disso, irmãos. Mira Moisés, 40 dias na presença do Senhor, seu rosto brilhava. Amém. Pelo que não brilhando para sempre. Depois de um dia ou dois, parou de brilhar. É verdade, Deus. Não é fácil romper com esse nível. Pero depois que rompe esse nível, como os discípulos não oravam, orando, 10 dias, pero venceu, o Espírito Santo derramou sobre eles, foram diante do Espírito Santo. E agora eles fizeram o quê? Lutaram, batalharam para manter diante do Espírito Santo. Aleluia. Por isso digo na Bíblia que todos os dias em el templo e nas casas não cessavam Amém. de orar, de predicar a palavra. Amém. Graças, Senhor Jesus. Aí eu pergunto ao doutor, eles não trabalhavam não, irmãos? Eles não tinham que trabalhar, não tinham família, não tinham casa, Amém, sim. não tinham uma vida privada. Amém. Parece que eram desocupados, não? Todos os dias, no templo e nas casas, orando, predicando a palavra. E diz a Bíblia que também todos os dias o Senhor acrescentava a um dia aqueles que os seus salvos. Hoje, como nós outros estamos atuando? Hoje nós outros hablamos mais de estratégia e de metodologia que se preparar espiritualmente. Nós outros hoje estamos igual a investigadores. Parece que nós outros fomos chamados para investigar onde está o problema. Detectei o problema. Minha função, pastor, é detectar o problema. Detectei, agora busco uma maneira de arranjar esse problema. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje parece que as pessoas e nas igrejas foram chamados para detectar os problemas, buscar os problemas,
buscar os culpados, encontramos. E a hora, o que me importa de odiar isso, é encontrar o problema. Glória a Deus, grande trabalho. Los discípulos, a coisa era diferente. Ele predicou, primeiro sermão, 3.000 almas. E a igreja seguiu crescendo, todos os dias almas se convertendo. Pero todo dia estava ele na igreja orando. Todo dia estava em las casas orando, predicando, hablando do amor de Cristo. E o Senhor ia obrando, ia salvando, ia liberando vidas. Aleluia. Paulo estava em Hechos capítulo de número 13, predicando seu sermão. Amém, Jesus. Uma multidão indo, e teria de homem, procônsul, uma autoridade chamado Paulo César. Ele tentava ouvir a palavra. Ele tinha mágico chamado Bar Jesus, que ele buscava prender a atenção deste procônsul e pedia que ele ouvisse a palavra. Era o diabo lutando para que este homem não ouvisse a palavra e não se convertesse. Misericórdia. O diabo não queria manter sua mente presa por la oscuridade, a cegueira espiritual. Pero Pablo, diante do Espírito Santo, orava, consagrava todos os dias. Aleluia. Discerniu por meio do Espírito Santo que era um demônio que estava usando esta pessoa para falar com o outro. Presta atenção aqui, irmão. Quando tu está aqui na hora do culto, a hora da prédica da palavra, alguém vai falar em tu ouvido, mas o Espírito Santo não está usando essa pessoa, não. Amém, Jesus. Esse é o diabo. Por quê, pastor? Porque ele não quer que tu escute na palavra. O sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus, pastor. Meu marido, minha madre, meu hijo, são servos de Deus pelo influenciado por el diabo. Misericórdia, Deus. Porque na hora dela prega, não é hora de falar. É hora de ouvir com atenção e alabar o Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Não é hora de nós estarmos nas redes sociais Amém. mandando mensagem para quem quedou em casa ou sei lá para quem. Não é hora disso. O diabo luta para quitar sua atenção. Misericórdia, Deus. Porque quer que tu mantenha escravo do pecado e da iniquidade. Quando Pablo viu, Pablo gritou: "Oh, hijo del diablo! Amém, aleluia. Lleno de todo engano, tu não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor." Misericórdia, Deus. Portanto, quedará cego por algum tempo sem ver a luz do dia. E ao mesmo instante, este Bar Jesus quedou cego e buscava quem seguisse. E o temor de Deus se apoderou da multidão. Amém, Jesus. E o procônsul creu e o Senhor e foram convertidos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Há cultos, como já passou cultos, que eu tive que parar a prédio, poner o povo de pé e expulsar o demônio, Amém, verdade. para seguir predicando. Amém, Deus. É verdade. Se o predicador não tiver uma vida consagrada com Deus, o povo nem escute o que ele predica. Quer ver vida se convertendo? Pastor, nada quer me ouvir. Consagra a tua vida para ver se não vai te ouvir. Amém. Peça a orar, a buscar ao Senhor. Avivamento espiritual nunca começou com prédica. Amém. Avivamento espiritual nunca começou com evangelização. Aleluia. Avivamento espiritual sempre começou com oração, Aleluia. consagração. Aleluia. E a evangelização, as missões, as prédicas surgiram depois do avivamento espiritual. Glória a Cristo, Jesus. Aleluia. Avivamento espiritual é ter uma obra viva, ressuscitada e viva por a presença do Espírito Santo.
Aleluia. É isto mesmo, quando nós outros nos ponemos a orar hasta quando, pastor? Campanha de 10 dias, 20 dias, 30 dias, um mês, não! Orar hasta que o céu se abra e a glória se manifesta. Aleluia. Jesus nunca disse aos seus discípulos que em 10 dias enviaria o Espírito Santo. Ele disse: quedai em Jerusalém, Aleluia. hasta que delante seja lleno de poder. Aleluia. Poderia ser 10, 20, um mês, 2 meses. Poderia quedar hasta 8. Amém. Essa questão de data, de fecha, isso não nasceu no coração de Deus. Amém. Glória a Jesus. Temos que buscar ao Senhor, para que as pessoas possam escutar a palavra de Deus e ser liberadas por ele Espírito Santo. Ponga sua vida na presença do Senhor. Aleluia. Ore, consagre, busca a presença de Cristo. Amém, Deus. Tenha uma vida de oração constante todos os dias. Amém. Venha para as vigílias, venha para os cultos de orações, para as consagrações. Pastor, eu canso, todos cansam. Amém. Quer ser um vaso nas mãos de Deus. Quer que Deus te usa, que tu ministério seja bendecido por el Senhor e usado por Deus. Não apresente excusa. Busque ao Senhor. Aleluia. Dedique ao Senhor sua vida. E verás a mão de Deus estendida para operar de maneira poderosa. Aleluia. São Mateus 17, os discípulos tentaram echar o demônio de um homem, de um muchacho. E mira que Jesus já havia dado a eles poder, e ele já havia sanado o enfermo, limpiado o leproso, echado demônios. Pero chega este dia, eles iam tentar echar o demônio desse muchacho, não lograram. Vino Jesus, echou o demônio, depois os discípulos chamaram Jesus em particular e perguntou: por que, Senhor, tu echaste fora o demônio e nós outros não? Jesus apresentou para eles 3 motivos. Primeiro, mostra pouca fé. Amém. Ele crê que para ter uma fé solidificada, uma fé forte, uma fé grande, ele tem que estar diariamente, constantemente, estudando a palavra e orando. Aleluia. Consagrando sua vida. Amém, Deus. Senão a fé vai morrendo. Amém. E o problema é que muitos nem percebem quando a fé morre. Sabe, é ensinado da fé morrer é a desesperação, a reclamação, murmuração, poner dificuldade em todo. É sinal de que a fé está morrendo. Misericórdia, Deus. Esta fé tem que ser avivada. De que maneira? Estude a palavra. Por que vosotros crê que tanto no Antigo como no Novo Testamento está cheio de milagros? Aleluia. Vosotros crê que é para enfeitar, ornamentar a Bíblia? Não. É para nós outros vermos e saber que é o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento. Amém. E é novo. Amém. E não foi só no Antigo e Novo, não, seguiu com os apóstolos. Amém. Os servos de Deus, esses sinais seguiram. Aleluia. Para quê? Para que sepamos que esse Deus aún pode operar, para que nossa fé cresça e se fortaleça em Senhor. É possível. Amém. Esta cidade, o povo não quer nada com Deus. Não é o povo que não quer nada com Deus. É nós outros que não queremos orar, consagrar, buscar, poner a vida em altar do Senhor. Amém. Porque se orarmos, confiarmos no Senhor, Ele é o mesmo, Ele atua, Ele opera. Amém. Imagina se para o serenamento. Para que pessoas com o coração mais endurecido que os gregos? Os criadores da filosofia. Amém, verdade. Imagina! Paulo chega dizendo: mira, eu não vim a vosotros com prédica, com filosofia humana, eu vim aqui com demonstração de poder. Se tu quer apresentar demonstração de poder, é necessário ter uma vida de unção, de consagração, de oração, porque só através do poder do Senhor, a cobertura do diabo é quitada da mente.
y la iluminación divina viene. Y las Aleluya. personas comprenden la palabra del Señor y se convierten al Señor. Amém. Glória a Deus. Enquanto isto não passa, irmãos, nós outros seguimos aí hablando, e Misericórdia. nadie se convertendo. Tem misericórdia. Glória a Jesus. Ponga sobre os pés.